Olá, gente. Vamos dar início aqui a uma aula sobre a expansão territorial para o interior do Brasil, né? Expansão territorial feita pelos portugueses. É, a gente vai aqui para a aula 12, se eu não me engano, a aula 12, expansão territorial. Olha, às vezes a gente olha para esse mapazinho do Brasil e a gente pensa que ele sempre foi assim, mas na verdade não. O mapa do Brasil ele era mais assim, ó, mais assim do que assim. Ao longo do tempo, o Brasil foi. é, os portugueses que colonizaram aqui o Brasil, eles foram adentrando para o interior em busca de muitas mercadorias interessantes que tinham dentro do interior brasileiro, né? A procura também, é claro, né, de ouro, prata. Eles não tinham, gente, encontrado no primeiro momento aquilo que os espanhóis encontraram no litoral. Às vezes a gente pergunta por que a América espanhola, que aqui no caso Argentina, Paraguai, Uruguai, foi tão pequenininho e o Brasil se tornou esse território tão gigante, tão grande, né? Se foi na mesma época da colonização. A questão é que quando eles começaram esse processo de colonização, somente Portugal e Espanha eram os dois países mais importantes que tinham dinheiro, recursos, né, que tinha coragem, que tinha navio, condições políticas, econômicas para poder sair da Europa e ir à procura de terras. Os outros países tinham poucas condições e mesmo assim não tinha coragem de enfrentar esse mar, né? Agora, por que o Brasil cresceu tanto, né? O território brasileiro se tornou tão grande? Primeiro, porque o processo de expansão para o interior ajudou muito nisso. O processo de adentramento, eles adentrando para dentro do interior brasileiro. Outro fator importante, que era para me ter até falado primeiro, que eu acho que o fator mais importante foi o fato de a Espanha encontrou o que ela estava procurando logo no litoral. Então, se ela encontrou no litoral aquilo que ela já estava procurando, que era ouro, prata, né, metais preciosos, não tinha nenhuma necessidade dela fazer grandes investimentos adentrando para o interior. Se aquilo que ela precisava, eles já tinham encontrado no litoral. Então não precisava gastar dinheiro explorando o interior. Tudo bem, se acabasse ali o ouro que tanto eles queriam, desejavam, né? Se acabasse ali naquele litoral, eles iam adentrar para os interiores, que foi o que foi feito, mas foi muito tempo depois. Quando eles resolveram fazer essa entrada pelo interior, o Brasil já estava há muito tempo tentando explorar esses interiores, porque o Brasil não tinha, os portugueses não tinham encontrado ouro no Brasil. O ouro no Brasil só veio ser encontrado 200 anos depois do encontro ao ouro feito pela Espanha. Então, por isso que o Brasil se tornou esse território tão grande, né? A organização, um fato importante aqui também é a organização do aldeamento para a catequese. Os jesuítas eles organizaram os aldeamentos de índios, organizando os índios em uma aldeia só para poder catequizar, ensinar os índios a ler a Bíblia, costurar suas roupas, cantar, escrever o nome e assim por diante, ensinar os costumes da Igreja Católica. As bandeiras eram expedições particulares, né? Promovidas com a intenção de encontrar ouro, prata, mas essas bandeiras elas vieram encontrar outras coisas, né? As drogas do sertão no primeiro momento, mas na frente foi que eles foram encontrar o ouro, né? As entradas, né, também eram expedições governamentais promovidas pelo governo português, com a intenção também de encontrar metais preciosos, mapear o território e assim por diante. Assim, gente, o processo de expansão territorial brasileiro, ele foi muito importante para a aparição de novas cidades, novos vilarejos, novas estradas, né? A exploração das drogas, que era muito comercializada lá na Europa, né? Muitas coisas
castanha, mel, várias raízes, plantas que não existiam como remédio, né? Lá na Europa, que passaram a ser cultivadas lá, levadas para lá, para ser comercializadas. Certo? Então, assim, o nosso vídeo, eu não quero que se torne um vídeo longo, né, cansativo. Aqui a gente tem uma atividade, se eu não me engano, é 4 ou 5 questões. A gente vai resolver e enviar para o grupo, tá certo, gente? Então, valeu.